Ele era conhecido como o Rei da Noite, um monstro que não tinha sentido calor em 3 séculos. Ela era a filha de 6 anos de uma empregada trêmula, invisível para o mundo aristocrático dos mortos-vivos. Mas quando a pequena Lily apontou um dedo gordinho para o aterrorizante Lord Andrew Thorne e sussurrou as palavras que pararam uma sala cheia de vampiros de repente: "Senhor, minha mãe tem uma marca igual à sua." O silêncio era ensurdecedor. Naquele único batimento cardíaco, um segredo escondido por 7 anos foi estilhaçado e uma caça mortal começou. Isso não é apenas um romance. É uma história de uma traição que arruinou um reino, uma limpa à garganta, mentira desesperada de uma mãe e a criança que mudou tudo. Você não vai acreditar quem a mãe realmente é. A chuva nos vales isolados da Romênia não limpou as coisas. Apenas fez as antigas pedras da mansão Blackwood parecerem mais feridas sangrando. Ellerine Vance esfregou o chão de mármore do corredor dos servos até que suas juntas estivessem em carne viva. Aos 26, ela parecia mais velha. Seu cabelo loiro estava escondido debaixo de uma touca de linho áspera, e seus olhos cinzentos estavam perpetuamente lançados para baixo. Na mansão Blackwood, olhar para cima poderia te matar. Especificamente, olhar para ele poderia te matar. Lord Andrew Thorne, o rei vampiro do Coven Oriental. Ele havia retornado à mansão 3 dias atrás, após uma década de guerra no norte. Toda a propriedade andava sobre cascas de ovos. O ar parecia mais pesado, carregado com a estática de seu imenso poder sombrio. Mamãe pulou, deixando cair sua escova. Ela se virou para ver uma pequena cabeça espiando da pesada porta de carvalho do armário de linho. Era Lily. Sua filha de 6 anos tinha cachos dourados selvagens que se recusavam a ficar sob sua touca e olhos que continham demasiada curiosidade para uma criança de sua estação. Lily Ellerine sibilou, correndo e apanhando a criança. Ela a puxou para as sombras de uma alcova. "Eu te disse para ficar em nosso quarto. Se a governanta, Sra. Gable, te vir. Eu estava com fome." Lily sussurrou, segurando um urso de pelúcia esfarrapado chamado Sr. Patas. "E eu queria ver o rei. Tommy diz que ele tem olhos de fogo. Tommy é um tolo, e o rei não é um espetáculo." Elo disse, sua voz tremendo com um terror genuíno que Lily não podia entender. Elraine verificou o corredor. "Ele é um monstro, Lily. Uma criatura fria e sem coração que bebe o sangue dos vivos. Você nunca, jamais deve deixá-lo te ver." "Você entende se ele te vir?" A voz de Elraine rachou. "Ele vai te levar embora de mim." Lily assentiu solenemente, embora seus olhos se desviassem para as grandes portas duplas no final do corredor. "Ok, mamãe." Elraine beijou a testa de sua filha, totalmente inconsciente de que o destino e a curiosidade de uma criança estavam prestes a destruir seu cuidadoso esconderijo. Mais tarde naquela noite, a mansão estava em caos. Uma delegação de anciãos vampiros havia chegado de Londres. O grande salão de baile estava iluminado por milhares de velas. Elo foi encarregada de servir vinho, um trabalho que ela odiava porque a aproximava demais dos monstros. Ela deixou Lily trancada em seu pequeno quarto no sótão com um cobertor quente e um livro de histórias. Mas as fechaduras na mansão Blackwood eram velhas e Lily era pequena. Por volta das 21 horas, Lord Andrew Thorne estava junto à lareira na biblioteca, buscando refúgio dos psicofantas no salão de baile. Ele era alto, com cabelos tão pretos quanto a asa de um corvo e uma mandíbula afiada o suficiente para cortar vidro. Ele vestia um casaco de veludo de gola alta, mas havia desabotoado a parte superior para respirar. Ele girou um copo de líquido carmesim, olhando para o fogo, parecendo em todos os aspectos o imortal torturado. A pesada porta da biblioteca rangeu. Andrew não se virou. "Eu te disse, Sebastian, eu exijo solitude. Eu não sou Sebastian." A voz era minúscula, como um sino. Andrew congelou. Ele se virou lentamente, seus instintos predatórios a arder.
Ali, de pé sobre o inestimável tapete persa em uma camisola desbotada, estava uma criança humana. Ela estava segurando um urso. Os olhos de Andrew se estreitaram. Humanos eram gado. Servos. Eles não interrompiam reis. E o quê? Ele disse, sua voz, um rugido baixo que vibrava nas tábuas do chão. Uma ratinha está fazendo na cova do leão? Lily não estava assustada. Ela inclinou a cabeça. Você não tem olhos de fogo. Eles são apenas azuis como gelo. Andrew foi pego de surpresa. Ninguém havia falado com ele com tanta falta de medo em séculos. Ele colocou seu copo no chão e deu um passo em direção a ela. As sombras pareciam mover-se com ele. Limpa a garganta. Você deveria estar aterrorizada, ratinha. Você sabe o que eu faço com intrusos? Ele se agachou, pretendendo assustá-la de volta aos aposentos dos servos. Enquanto ele se abaixava, o colarinho de sua camisa mudou. Ao lado de seu pescoço, descendo em direção à sua clavícula, havia uma cicatriz. Não era uma cicatriz normal. Era uma marca elevada, complexa, na forma de um sol fraturado, a marca do eclipse. Era uma marca de vergonha, uma maldição colocada sobre ele anos atrás por uma traição que ele nunca poderia perdoar. Lily se aproximou. Seus olhos se arregalaram. Antes que Andrew pudesse repreendê-la para sair, ela estendeu a mão. Seu pequeno e quente dedo pairava a centímetros do pescoço do vampiro mortal. Senhor, ela sussurrou, sua voz cheia de admiração. Não me toque, Andrew alertou, seus olhos piscando vermelho. Mas, senhor, Lily insistiu, olhando o morto no olho. Minha mãe tem uma marca igual à sua. O mundo parou. O fogo parou de crepitar. A chuva lá fora parecia pausar. Andrew agarrou o pulso de Lily, não para machucá-la, mas para segurá-la no lugar. Seu rosto foi de irritado a uma máscara de choque absoluto. O que você disse? Minha mãe. Lily guinchou, assustada agora pela intensidade dele. Ela tem a imagem do sol no ombro. Ela me diz para nunca tocar, porque machuca suas más memórias. O coração de Andrew, que batia apenas uma vez a cada poucos minutos, martelava contra suas costelas. Aquela marca era única. Era um selo de ligação. Havia apenas 2 pessoas no mundo que poderiam carregá-la. Ele mesmo e a mulher que supostamente morreu há 7 anos. A mulher que o traiu aos caçadores. Ele se levantou, erguendo-se sobre a criança, sua expressão aterrorizante. Onde ela está? O grande salão de baile estava cheio do tagarelar da aristocracia morta-viva. Lady Isabella, uma vampira de beleza marcante e ambição cruel, estava segurando a corte, rindo de uma piada feita por um embaixador lobisomem. Ela tinha seus olhos postos em se tornar a rainha de Andrew, e esta noite deveria ser a noite dela. As portas duplas se abriram com estrondo. A música morreu instantaneamente. Lord Andrew Thorne entrou na sala com passos largos. Ele parecia o deus da guerra. Ele não estava sozinho. Ele estava arrastando uma criança aterrorizada pela mão, movendo-se com uma velocidade que embaçava o ar. Sebastian, Andrew rugiu. O velho mordomo materializou-se instantaneamente. Meu senhor, limpe a sala, Andrew comandou, sua voz sacudindo o lustre de cristal. Todos para fora agora. Mas meu senhor, Lady Isabella protestou, dando um passo à frente. Os anciãos estão, eu disse, para fora. Andrew rosnou, suas presas descendo totalmente. A pura força de sua aura estilhaçou as flautas de champanhe na bandeja mais próxima. A sala esvaziou em segundos. Vampiros eram predadores, mas eles sabiam quando um predador maior que eles estava à caça. Quando as portas se fecharam com estrondo, apenas Andrew, Sebastian e uma Lily a chorar permaneceram. Criança, Andrew disse, sua voz perigosamente calma agora. Leve-me até ela. Leve-me até a mulher com a marca. Lily estava soluçando, aterrorizada por ter colocado sua mãe em apuros. Eu quero minha mamãe. Sebastian, Andrew latiu. Leve a garota. Faça-a levá-lo à mãe.
Traga a mulher para a masmorra do eco. Não a deixe escapar. Elerine estava na copa lavando os cálices de cristal, imaginando por que a música no andar de cima havia parado tão abruptamente. Um estranho pavor se enrolou em seu estômago. Ela secou as mãos no avental e se virou para ir verificar Lily, só para ter certeza. A porta da copa abriu-se com estrondo. Não era Lily. Era Sebastian, o antigo mordomo, flanqueado por 2 guardas armados. E atrás deles, parecendo pequena e traiçoeira, estava Lily. Mamãe! Lily gritou, correndo para ela. Elerine apanhou a filha caindo de joelhos. Lily, o que aconteceu? Ela olhou para Sebastian, seu rosto perdendo a cor. Senhor, por favor, ela é apenas uma criança. Se ela perturbou os convidados, eu irei. O rei solicita sua presença, senhorita Vance, Sebastian disse. Sua voz não era indelicada, mas era final. Ele sabe. Elo sentiu o sangue deixar sua cabeça. O quarto girou. Ele sabe. 2 palavras que terminaram a vida dela. Ela não lutou. Ela não podia lutar. Não com Lily. Ali ela abraçou a filha apertado. Lily, me ouça. Vá com o Sr. Sebastian. Seja uma boa garota. Mamãe tem que falar com o mestre. Não, ele é assustador. Leve a criança para o berçário, Sebastian ordenou aos guardas gentilmente. Enquanto eles arrastavam uma Lily a gritar para longe, Elerine se levantou. Ela alisou o avental dela. Ela respirou fundo, tentando invocar a coragem que havia enterrado há 7 anos. Ela não era mais Erra, a criada. Neste momento, ela tinha que ser outra pessoa. A masmorra de Ecos não era uma caverna úmida. Era uma sala de pedra estéril com uma única cadeira de ferro no centro. Andrew estava de costas para a porta, olhando para uma parede de dispositivos de tortura que ele raramente usava. A porta abriu. Sebastian empurrou Elra para dentro e a fechou, trancando-a com um baque pesado. Parou junto à porta. Ela manteve a cabeça baixa, sua touca puxando seu cabelo. Olhe para mim, Andrew disse. Ele não se virou. Elerine engoliu. Senhor, eu sou apenas uma criada. Minha filha, ela tem uma imaginação ativa, eu disse. Andrew se virou, movendo-se com velocidade impossível para pregá-la contra a parede de pedra, sua mão fechando ao redor de sua garganta. Olhe para mim. Elerine ofegou, forçada a olhar para cima. Seus olhos cinzentos encontraram os azuis gelados dele. Por um momento, houve silêncio. O aperto de Andrew afrouxou ligeiramente. Ele olhou para o rosto dela. A sujeira, a falta de maquiagem, a exaustão mascaravam seus traços. Mas ele conhecia aqueles olhos. É você, ele sussurrou, uma mistura de admiração e puro ódio colorindo sua voz. Eleanor. Elo, ou Eleanor, como ele a chamava, parou de tremer. Se ela fosse morrer, ela morreria com dignidade. Ela estendeu a mão e tirou a touca de linho da cabeça. Seus cabelos dourados caíram, emoldurando um rosto que fora realeza nas cortes humanas. Olá, Andrew, ela disse suavemente. Andrew recuou como se queimado. Ele rasgou o ombro do vestido dela, expondo sua pele. Ali, marcado em sua carne, estava a marca do eclipse. Ela pulsava com uma luz violeta fraca agora que estava perto dele. Você morreu, Andrew disse andando pela sala, suas mãos tremendo. Eu vi a carruagem cair do penhasco. Eu cheirei seu sangue. Eu tive que fazer parecer real, Elerine disse, puxando o vestido para cobrir a marca. Para escapar de você. Escapar de mim? Andrew riu um som amargo e quebrado. Você não apenas escapou, Elelanena. Você roubou o coração sanguinário. Você me despojou de metade do meu poder e desapareceu. Você me deixou apodrecer enquanto o conselho me caçava como um cão. Ele bateu o punho na parede, rachando a pedra. Limpa a garganta. E agora eu te encontro esfregando meus chãos. Por quê? Por que voltar ao mesmo lugar que você destruiu? Eu não sabia que esta era sua mansão, Elraine gritou, lágrimas finalmente derramando. Eu só precisava de um emprego.
Eu precisava me esconder dos caçadores. Eu não sabia que você comprou a propriedade. Mentiras, Andrew rugiu. Ele estava na cara dela de novo. Você é uma espiã ladra. Ele parou, seus olhos se estreitando. E a criança, quem é o pai? Para qual humano você correu depois de quebrar seus votos para mim? Ela ficou pálida, mais pálida que um cadáver. Ela o apertou a boca. Andrew viu a hesitação. Ele viu o medo. Responda-me, ele comandou, sua voz se sobrepondo com compulsão hipnótica. Quem é o pai da garota? Elraine mordeu a língua até sangrar para quebrar a compulsão. Ela cuspiu sangue no chão. Ela é minha, só minha. Andrew olhou para o sangue. Então ele olhou para Elra. Uma terrível e fria realização estava amanhecendo sobre ele. Ele lembrou-se do momento. Ela havia morrido há 7 anos. A criança tinha 6. Ele agarrou o queixo de Elerine. 7 anos atrás. Na noite antes de você fugir. Estávamos juntos. O ritual da lua de sangue. Não. Elerine soluçou, tentando se afastar. Não, Andrew, não. Ela é minha, Andrew sussurrou. O monstro havia sumido, substituído por um homem aterrorizado com a resposta. A criança mestiça é minha. Elo olhou-o nos olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Se você a tocar, ela sibilou. Eu vou te matar. Eu juro. Andrew a soltou. Ele caminhou até a porta e bateu nela. Sebastian, a porta abriu. Jogue esta mulher na torre norte. Andrew comandou, seu rosto ilegível. Guarde-a com sua vida. Se ela escapar, você queima. E a criança, senhor? Sebastian perguntou. Andrew olhou de volta para Elerine, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Traga a criança para meus aposentos privados. Desejo examinar sua linhagem. Não, Eirine gritou, avançando sobre ele. Ela é limpa a garganta humana. Ela é apenas uma humana, Alistair. Os guardas a arrastaram, seus gritos ecoando nas frias paredes de pedra. Andrew ficou sozinho na masmorra, o eco do nome papai, uma palavra nunca dita, mas fortemente implícita, pairando no ar. Os aposentos privados do rei eram um mundo longe do sótão dos servos. Era uma vasta suíte de obsidiana e ouro dominada por uma maciça cama de dossel drapeada em pesadas sedas carmesim. A lareira era grande o suficiente para assar um boi inteiro, e acima dela pendia um antigo espelho com moldura de bronze que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Lily estava no meio do tapete persa, parecendo incrivelmente pequena. Ela ainda segurava o Sr. Patas. Ela não estava mais chorando, mas seu lábio inferior tremia. Andrew andava ao redor dela, uma pantera circulando um pássaro ferido. Ele parou, agachando-se para que ficassem olho a olho. Seu olhar azul gelado penetrava nos seus inocentes olhos castanhos. Ele estava procurando por isso, a faísca do sobrenatural, a fome que definia sua espécie. Qual é o seu nome, criança? Ele perguntou, sua voz enganosamente aveludada. Lily, senhor. Lily Vance e seu pai. Onde está o senhor Vance? Lily recitou a história que a mãe havia martelado nela desde que podia falar. Ele era um bravo soldado na guarda da rainha. Olha, ele morreu lutando contra homens maus no norte gelado antes de eu nascer. Andrew quase riu. Um soldado no norte gelado. Era plausível, chato e totalmente humano. Era exatamente o tipo de mentira que Elanena criaria. Diga-me, Lily, Andrew sussurrou, inclinando-se mais perto, tão perto que ela podia sentir o frio antinatural irradiando de sua pele. Você já se sente diferente, mais forte que as outras crianças? Limpa a garganta. Você vê coisas no escuro? Lily hesitou. Às vezes, quando fico brava, as coisas quebram, como a xícara de chá favorita da mamãe. Mas eu não toquei. Eu prometo. A respiração de Andrew prendeu. Telecinesia.
um dom raro geralmente encontrado apenas em antigas linhagens de vampiros. Ele levantou-se abruptamente, caminhando até uma pesada escrivaninha de ébano. Ele pegou um abridor de cartas feito de prata, sua ponta impossivelmente afiada. Venha aqui, Lily. Ela se aproximou lentamente. Ele pegou a pequena mão dela na sua massiva e fria. Isso pode picar por um momento. Antes que ela pudesse se afastar, ele picou a ponta de seu dedo indicador. Uma única gota perfeita de sangue vermelho rubi inchou em sua pele. Lily ofegou, mas não gritou. Ela olhou para o sangue. Andrew olhou para ele também. Ele respirou profundamente. O cheiro o atingiu como um golpe físico. Cheirava a morangos de verão e inocência. Mas por baixo estava o inegável toque metálico de poder bruto. Era o cheiro da antiga linhagem espinhosa misturado com algo mais suave, humano. Era inebriante. Senhor, posso ter um curativo? Lily perguntou educadamente. Andrew a ignorou. Ele pegou a gota de sangue no próprio dedo e caminhou até a lareira, parando em frente ao espelho de bronze. Este era o Speculum Veritatis, o espelho da verdade. Não mostrava reflexos, mostrava a alma. Ele espalhou a gota de sangue na fria superfície de vidro. Por um momento, nada aconteceu. Então a moldura de bronze começou a zumbir. A superfície preta do espelho girou com fumaça. Cores começaram a florescer na escuridão. Andrew prendeu a respiração. A fumaça se dissipou. O espelho não mostrou um morcego monstruoso ou um lobo. Mostrou uma única imagem brilhante que iluminou a sala escura. Era uma rosa prateada envolta em espinhos florescendo sob uma lua de sangue. Andrew cambaleou para trás, agarrando a lareira para se apoiar. A rosa prateada era o brasão da família de Elelanena. Os espinhos eram dele e a lua de sangue. Aquela foi a noite da união deles. A criança não era apenas dele. Ela era uma híbrida de duas casas reais nascida de um ritual que se acreditava ser um mito. Ela, bufa, era uma criatura que não deveria existir. Um amortecedor de imenso poder potencial. Ele se virou lentamente para olhar para Lily, que estava ocupada tentando amarrar um curativo em seu dedo com uma mão. Ela não era um rato na cova do leão. Ela era um ovo de dragão, esperando para chocar, e ele havia jogado a mãe dela numa masmorra. Enquanto Andrew cambaleava da revelação em seus aposentos, outro drama estava se desenrolando nos aposentos de hóspedes da ala oeste. Lady Isabella esmagou um vaso de porcelana na mão nua dela, poeira flutuando para o chão. Ela era deslumbrante, com cabelos como ouro fiado e olhos que continham a malícia de uma víbora. Por 50 anos, ela havia planejado se tornar a rainha vampira do leste. Andrew era poderoso, rico e notoriamente desinteressado em romance desde sua trágica perda há 7 anos. Isabella finalmente havia começado a fazer progresso, desgastando suas defesas. E então a criança da esfregona tinha arruinado tudo em 5 segundos. Maris de Leon, ela estalou para as sombras no canto de seu quarto. Limpa-te a garganta. Um vampiro elegante com um bigode fino deu um passo à frente. Ele era um espião e fofoqueiro conhecido. Minha Lady Isabella, a mansão está a zumbir. Eles dizem que o rei se trancou com a criança humana. Por quê? Isabella sibilou andando pela sala. Por que me jogar fora por uma camponesa? Você viu a mãe? Uma coisa miserável em trapos. Há rumores, minha senhora. De Leon disse suavemente, desfrutando do caos. O velho Sebastian foi ouvido sussurrando para os guardas. Ele chamou a criada de Lady Elelanena. Isabella parou morta. O sangue dela gelou. Elelanena, o fantasma que assombrava esta mansão. O grande amor da vida de Andrew, que supostamente havia morrido em um acidente de carruagem enquanto fugia com seu maior tesouro. Impossível, Isabella sussurrou. Ela está morta. Eu vi o serviço memorial. Talvez, Delion encolheu os ombros. Mas se ela está viva, e se aquela criança é dela e dele, ele não precisava terminar a frase.
Se Andrew tivesse um herdeiro legítimo, mesmo um mestiço, as ambições de Isabela eram cinzas. Uma criança Dampier seria valorizada acima de tudo pelos anciãos do Coven. O choque de Isabela endureceu em fria resolução. Ela não havia arranhado seu caminho até o topo da sociedade vampírica para ser destronada por uma mulher morta e um filho bastardo. Onde está a mãe agora? Isabela exigiu. A Torre Norte, guardada pelo detalhe pessoal de Sebastian. A Torre Norte tem uma entrada de serviço usada para trazer lenha no inverno. Isabela ponderou, seus olhos brilhando malignamente. Raramente aguardada. Meia hora depois, uma figura envolta em veludo escuro escorregou pelos jardins gelados da mansão Blackwood. Isabela usou um pequeno feitiço de glamour, um sopro de fumaça roxa confusa para distrair o único guarda entediado na entrada de serviço. Ela subiu as escadas sinuosas e congelantes da Torre Norte. A porta no topo era de carvalho pesado barrada por fora. Ela levantou a pesada barra de ferro como se fosse um galho. Elerine estava sentada no chão de pedra, tremendo com os braços abraçados aos joelhos. Ela olhou para cima quando a porta rangeu aberta. Lady Isabela entrou, irradiando glamour malevolente. Ela olhou para a criada a tremer com nojo sem máscara. Então os rumores são verdadeiros? Isabela zombou, fechando a porta atrás dela. A grande Lady Eleanor reduzida a esfregar chãos. Que poético. Elerine se levantou, suas costas contra a parede fria. Apesar de seus trapos, ela manteve a cabeça erguida. Lady Isabela, eu me lembro de você na corte, ainda a perseguir coroas que não te pertencem. Vejo. Os olhos de Isabela piscaram vermelho. Ela atravessou o quarto num piscar de olhos, batendo Elerine contra a pedra. Cuidado com sua língua traidora. Você roubou o coração sanguinário. Você quebrou o próprio rei. Por que você está viva? Eu não roubei para machucá-lo. Elo gritou, lutando contra o aperto de ferro de Isabela. Eu roubei para salvá-lo. Limpa-lhe a garganta. O Conselho Ocidental sabia que ele estava usando para aumentar seu poder. Eles estavam enviando assassinos naquela mesma noite. Eu tive que tirar isso dele para fazê-los pensar que havia sumido para que cancelassem a caçada. Uma história provável, Isabela cuspiu. E a criança, ela é a abominação que dizem que ela é. Ela é apenas uma garotinha. Ela é uma ameaça. Isabela sibilou, inclinando-se perto do ouvido de Elerine. Ouça-me com atenção, fantasma. Andrew pode estar confuso agora, nostálgico por um amor que nunca realmente existiu. Mas quando ele perceber que fardo aquela pirralha mestiça será, ele a descartará. Mas eu posso garantir que ela nunca seja um fardo. Os olhos de Elerine se arregalaram de horror. Se você a machucar, eu não a machucarei. Isabela sorriu cruelmente. Acidentes acontecem com crianças em grandes casas antigas o tempo todo. Escadas são íngremes. Janelas são correntes de ar. Comida pode estragar. Ela soltou Elra, que caiu no chão. Aproveite o frio, Elelanena, Isabela disse virando-se para sair. Amanhã o rei pertencerá a mim novamente, e seu pequeno problema será resolvido. Andrew não dormiu. Vampiros não precisavam, mas ele geralmente descansava em um transe meditativo. Esta noite, ele nem conseguia fazer isso. Ele sentou em uma poltrona de encosto alto junto ao fogo moribundo, observando Lily. Ela finalmente havia adormecido em cima da cama maciça, parecendo uma boneca minúscula entre as cobertas carmesim. Ele segurou o copo de uísque que ele não bebia há horas. Sua mente era uma tempestade caótica. A Elelanena estava viva. Ela havia mentido para ele. Limpa a garganta. Mas ela também havia dado a ele isso. Ele sentiu uma sensação incomum em seu peito. Um puxão como um laço invisível conectando seu coração à pequena criatura respirando na cama. Era aterrorizante. Ele era um rei, um guerreiro. Ele lidava com a morte e o medo. Ele não sabia como lidar com a fragilidade. Por volta das 3 uns,
A temperatura do quarto começou a cair. O fogo sibilou e morreu completamente. Geada começou a rastejar pelo chão de pedra, espalhando-se da cama como uma teia de aranha de gelo. Andrew sentou-se reto. Lily estava gemendo em seu sono. Não, mamãe, não caia. As pesadas cortinas de veludo cobrindo as janelas começaram a tremer violentamente, embora não houvesse vento. O jarro de água de cristal na mesa de cabeceira começou a chacoalhar. Está começando. Andrew pensou, uma mistura de pavor e admiração o enchendo. Limpa da garganta. A magia amortecedora estava se manifestando em seus sonhos. O chacoalhar aumentou para um tremor violento. O jarro levantou no ar, pairando a centímetros acima da mesa. Lily gritou em seu sono, debatendo-se sob as cobertas. Com um estalo agudo, o jarro de cristal explodiu. Cacos de vidro voaram para fora. Andrew moveu-se mais rápido que o pensamento. Ele atravessou o quarto em um borrão, protegendo o pequeno corpo de Lily com suas próprias costas, recebendo o impacto do vidro voador. Os cacos desviaram inofensivamente de sua pele endurecida e casaco pesado. A sala ficou em silêncio. O gelo parou de se espalhar. Lily voltou a um sono tranquilo, inconsciente da explosão que ela havia causado. Andrew endireitou-se, tirando o vidro dos ombros. Ele olhou para a criança dormindo, Jindon. Se ela podia fazer isso dormindo aos 6 anos, ela seria aterrorizante quando tivesse 16. O conselho a quereria morta. Os caçadores a quereriam dissecada. Uma feroz possessividade ardente surgiu através dele mais quente que qualquer fogo. Obliterou 7 anos de amargura e traição. Minha, a besta dentro dele rugiu. Ela é minha e ninguém toca o que é meu. O sol nasceu, ameaçando as pesadas cortinas com sua luz mortal. Lily acordou, esfregando os olhos, desorientada pela cama maciça e quarto estranho. Ela viu Andrew em pé junto à lareira, observando-a. Ele parecia diferente da noite anterior. Menos como uma estátua assustadora, mais como uma estátua muito intensa. Bom dia, Lily disse educadamente, agarrando o Sr. Patas. Eu dormi na cama do rei? Mamãe ficará tão zangada. Andrew caminhou até a cama. Ele não se impôs desta vez. Ele sentou na borda do colchão, encolhendo-se ao nível dela. Sua mãe não ficará zangada. Andrew disse, sua voz surpreendentemente gentil. Lily, você sabe o que eu sou? Lily assentiu de forma prática. Você é um vampiro. Mamãe disse que eles são monstros que bebem sangue e temos que nos esconder deles. Andrew fez uma careta. As histórias de Ninard e Elelanena precisavam de trabalho. Bem, sim, isso é principalmente verdade. Mas eu também sou o rei aqui. E você? Você não é como as outras crianças, é? Lily olhou para o seu urso. Às vezes eu faço coisas flutuarem. Ela sussurrou, admitindo seu segredo mais profundo. Eu sei, Andrew disse. Ele estendeu a mão e hesitou. Depois, desajeitadamente, acariciou a cabeça dela. O cabelo dela era macio. Você precisa de café da manhã. Você deve estar morrendo de fome. Ele tocou um sino de prata na mesa de cabeceira. Momentos depois, houve uma batida na porta. Não era Sebastian. Era uma jovem e nervosa criada empurrando um carrinho de prata carregado com panquecas, frutas e chocolate quente fumegante. Café da manhã para a jovem. Z, a criada, guinchou, mantendo os olhos desviados. Andrew cheirou o medo nela. Era normal. Mas sob o medo, ele cheirou outra coisa. Algo doce e enjoativo, como amêndoas podres. Ele olhou para a criada. Realmente olhou para ela. O Rainha a reconheceu fracamente. Ela era nova. Facilmente impressionável, o tipo que alguém como Lady Isabella poderia manipular com um estalar de dedos. Deixe isso, Andrew comandou. A criada fugiu. Os olhos de Lily se iluminaram com a visão das panquecas. Oh, rapaz, panquecas! Ela rapidamente foi até a beira da cama, estendendo a mão para um prato. Espere, Andrew disse bruscamente. Lily congelou, assustada com o tom dele.
Andrew pegou o prato de panquecas. O xarope cheirava divino para um humano, mas seus sentidos de vampiro, agora em alerta máximo, detectaram aquele cheiro subjacente de amêndoas amargas novamente. Cianeto. Uma tentativa desajeitada, mas letal para uma criança. Isabela estava se movendo mais rápido do que ele antecipava. Ele caminhou até uma grande samambaia em vaso no canto do quarto. Ele raspou as panquecas e o xarope no solo. Em segundos, as vibrantes frondes verdes da samambaia ficaram cinzas, enrolaram-se e morreram, esfarelando-se em pó. Lily ofegou, as mãos voando para a boca. Você matou a planta, senhor? Andrew virou-se para ela, seus olhos azuis queimando com uma fúria fria que não era dirigida a ela. Não, Lily. Outra pessoa tentou. Alguém que tentou te machucar. Ele caminhou de volta para a cama e a levantou sem esforço, como se ela não pesasse nada, colocando-a em seu quadril. Pareceu estranhamente natural. Estamos deixando este quarto, Andrew declarou, sua voz dura como ferro. E então vamos tirar sua mãe da torre. Alguém vai pagar por este café da manhã. Os corredores da mansão Blackwood embaçaram enquanto Andrew se movia. Ele não andava. Ele espreitava, carregando Lily segura em seu braço esquerdo, enquanto sua mão direita permanecia livre, pronta para rasgar pedra ou osso. A equipe se apertou contra as paredes, sentindo a aura letal irradiando de seu mestre. Ele não era mais o senhor melancólico e pensativo. Ele era o executor. Ele alcançou a pesada porta de carvalho da Torre Norte. O guarda ali, um jovem vampiro chamado Félix, endireitou-se em alarme. Meu senhor, Lady Isabela, deu ordens estritas de que ninguém Andrew nem diminuiu a velocidade. Ele bateu com as costas da mão na pesada porta de madeira, com tanta força que as dobradiças de ferro guincharam e se quebraram. A porta voou para dentro, batendo contra a parede de pedra da cela. Dentro o quarto estava congelando. Elerine estava encolhida no canto mais distante. Seus lábios sopraram, o uniforme de sua criada não oferecendo proteção contra o frio cortante da alta altitude. Ela olhou para cima, terror gravado em seu rosto, esperando um executor. Quando ela viu Andrew segurando Lily, seu grito foi cru e dilacerante. Lily. Ela levantou-se rapidamente, ignorando a dormência nas pernas. Correu para a frente. Andrew colocou Lily no chão. A criança correu para os braços da mãe, enterrando o rosto no pescoço de Elerine. Mamãe, o rei me deu panquecas, mas então ele matou uma planta. Lily balbuciou, confusa e assustada. Elerine verificou Lily freneticamente por ferimentos. Então olhou para Andrew, seus olhos cinzentos ferozes. O que você fez com ela? Se você a machucou, Andrew, eu juro alguém tentou envenená-la. Andrew disse, sua voz monótona, mascarando o vulcão de raiva por baixo. Ela o congelou. O quê? Cianeto no xarope? Uma tentativa desajeitada, mas o suficiente para matar uma criança humana em segundos. Andrew entrou na sala, preenchendo o pequeno espaço com seu calor e cheiro. Ele desabotoou seu pesado casaco de veludo e o colocou sobre os ombros tremendo de Elerine. A veste era pesada, cheirando a fumaça de madeira e colônia cara. Isabela agarrou o casaco, o calor infiltrando-se em seus ossos. Ela sabe quem é Lily. Ela sabe que Lily é uma ameaça à sua ambição. Andrew corrigiu. Ele estendeu a mão, pairando perto do rosto de Elerine antes que ele recuasse, cerrando o punho. Por que você não me contou, Elelanena? Há 7 anos? Você me deixou acreditar que você estava morta. Você me deixou chorar por você enquanto você criava minha filha na pobreza. Eu fiz isso para te salvar. Elra sussurrou, lágrimas congelando em suas bochechas. Na noite da lua de sangue, o conselho descobriu que você tinha o coração sanguinário. Eles te declararam uma renegada. Eles enviaram os caçadores. Se eu tivesse ficado, se eu não tivesse pego o coração e encenado minha morte, eles teriam queimado toda esta mansão até o chão, com você dentro dela.
Andrew olhou para ela. Então você roubou a fonte do meu poder para me proteger dela. Eu não roubei por poder, Elerine disse, sua voz tremendo. Eu absorvi a energia ritualística para minha própria linhagem de sangue para escondê-la. Eu me tornei o vaso para que você não fosse o alvo. Ela olhou para Lily, e então eu o passei adiante. Limpa a garganta. Os olhos de Andrew se arregalaram. Ele olhou para a pequena garota segurando seu urso, a telecinesia, o cristal explodindo, o poder bruto que ele sentira em seu sangue, o coração sanguinário. Andrew respirou. Não é um artefato, é ela. Elerine assentiu. Ela é a chave, Andrew. É por isso que eu me escondi. Se o conselho descobrir que ela existe, uma amortecedora natural carregando o poder do coração sanguinário. Eles não apenas a matarão, eles a dissecarão. Eles a usarão como bateria para alimentar suas guerras. Andrew sentiu um poço frio abrir em seu estômago. O perigo não era apenas Isabela, era o mundo vampiro inteiro. Temos que ir, Andrew disse, sua resolução endurecendo. Agora, antes que Isabela possa reunir apoio, ele estendeu a mão para ela. Confie em mim uma última vez, Elelianena. Ela olhou para a mão que uma vez a acariciou e uma vez a ameaçou. Ela olhou para Lily. Ela pegou a mão dele. Ok, eles se moveram para a porta, mas antes que pudessem cruzar o limiar, o som de pesados sinos começou a tocar do pátio. Desgraça, desgraça, desgraça. Andrew parou. Seu rosto ficou pálido. O que é isso? Elerine perguntou, segurando Lily mais apertado. Os sinos da convocação. Andrew rosnou. Isabela não apenas reuniu apoio. Ela convocou o Alto Conselho. O grande salão da mansão Blackwood era geralmente um lugar de bailes e festividades. Agora era um tribunal. As saídas foram bloqueadas pela guarda de elite, vampiros em armadura preta com lanças de ponta de prata. No centro da sala, um semicírculo de 12 cadeiras de encosto alto havia sido arranjado. Sentados nelas estavam os anciãos, os governantes da nação vampira. Eram seres antigos, sua pele como pergaminho, seus olhos vazios de humanidade. No centro estava o ancião Marius, uma criatura que havia andado pela terra desde a queda de Roma. Ele vestia mantos de carmesim e ouro, e seus dedos batiam ritmicamente no braço de sua cadeira. Lady Isabella estava de lado, parecendo triunfante em um vestido azul meia-noite. Ela segurava um copo de vinho, seus olhos brilhando com malícia, enquanto Andrew, Elerine e Lily eram conduzidos ao salão pelos guardas. Lord Andrew Thorne, ancião. Marius falou. Sua voz soava como folhas de joias arrastando-se em pedra. Você está sendo acusado de abrigar uma traidora e de gerar uma abominação. Andrew deu um passo à frente, colocando-se entre o conselho e sua família. Não há traidor aqui, Marius. Apenas a mãe de minha filha. A mulher é Elelianena Vance. Isabela interveio suavemente, entrando na luz. A mulher que roubou o coração sanguinário 7 anos atrás e fugiu. Ela é uma ladra e uma espiã. Ela protegeu o coração. Andrew rugiu, as sombras na sala se estendendo em direção a ele, em resposta à sua raiva. Ela o protegeu de vocês, abutres. Silêncio, Marius comandou. A única palavra carregava um peso psíquico que forçou Andrew a se ajoelhar. Lily gritou, assustada com a queda súbita de seu pai. Elerine caiu de joelhos ao lado dele, segurando Lily. Por favor, ela implorou. Castigue-me. Eu peguei a magia. Eu fugi. Mas poupe a criança. Ela é inocente. Marius inclinou-se para a frente, seus olhos leitosos fixando-se em Lily. Inocente. Não existe tal coisa como um híbrido inocente, senhorita Vance. A união de vampiro e humano é proibida pelas primeiras leis. Tais criaturas são instáveis, incontroláveis. Elas são um câncer para nossa espécie. Ela é apenas uma garotinha, Elerine gritou. Ela é uma arma, Isabela rebateu. Esta manhã,
Ela destruiu um jarro de cristal com a mente enquanto dormia. Imagine o que ela fará quando atingir a puberdade. Ela vai nivelar cidades. Ela vai nos expor a todos aos humanos. Isabela virou-se para o conselho, curvando-se. Eu proponho uma solução, altos anciãos. Executem a traidora Elelanena por seus crimes e entreguem a criança à guilda da ciência para eles. Contenção e estudo. Podemos extrair a magia sanguinária de seu sangue, devolvê-la ao conselho e descartar o vaso. Elo segurou Lily tão apertado que a criança gemeu. Ou sobre meu cadáver. Isso, Marius disse secamente, pode ser arranjado. Ele levantou uma mão murcha. Guardas, apreendam a criança. Matem a mulher. Não! O rugido não veio de Andrew, veio de Lily. Enquanto os guardas avançavam, suas lanças apontadas para Elerine. Lily se libertou do aperto de sua mãe. Ela não fugiu. Limpa a garganta. Ela deu um passo à frente. Ela tinha 6 anos. Ela vestia uma camisola suja e um sapato. Mas enquanto ela olhava para os guardas, seus olhos castanhos se tornaram um violeta luminoso e aterrorizante. Deixem minha mamãe em paz, Lily gritou. O ar no grande salão desapareceu. Uma onda de choque de pura energia vermelha irrompeu da pequena garota. Não era apenas telecinesia. Era magia bruta antiga, o coração sanguinário. A onda de choque atingiu os guardas como um trem de carga. Vampiros pesadamente armados foram jogados para trás, batendo nos pilares de pedra com força esmagadora de ossos. Suas lanças de prata se estilhaçaram em pó. As janelas do grande salão explodiram, chuveirando a sala em vidro e luz solar. Os vampiros gritaram enquanto os raios UV os atingiam, fumaça subindo de sua pele. O ancião Marius levantou-se, seu rosto registrando verdadeiro medo pela primeira vez em um milênio. Ele ergueu uma barreira mágica para proteger o conselho. Mas a força do grito de Lily a rachou. O poder, Marius ofegou, protegendo os olhos, não está apenas dentro dela. Ela é o coração. Lily estava no centro do caos, flutuando alguns centímetros do chão. Um vórtice de vento vermelho girava ao redor dela, levantando seus cachos dourados. Ela parecia aterrorizante e majestosa, mas também era uma criança. E seu corpo não conseguia lidar com a produção. Ela balançou o nariz, começando a sangrar. Lily Andrew lutou contra a pressão do vento para alcançá-la. Ele ignorou a luz solar ardente que entrava pelas janelas quebradas. Lily, pare! Você vai se machucar! Eles querem machucar a mamãe, Lily gritou, sua voz ecoando com 2 tons, o dela e algo antigo. Eu não vou deixar, Andrew prometeu, alcançando-a. Ele agarrou a pequena mão dela. Eu prometo pela minha vida que ninguém a machucará. Mas você tem que parar, ratinha, por favor. A luz violeta nos olhos de Lily piscou. Ela olhou para o pai. Ela viu as queimaduras em seu rosto do sol. Viu que ele estava se machucando para segurar a mão dela. Papai, ela sussurrou. O vento morreu instantaneamente. Lily desabou. Andrew a pegou antes que ela atingisse o chão. Ele a puxou para seu peito, protegendo-a do conselho. Ele olhou para cima, seus olhos queimando com uma mistura de orgulho e intenção assassina. A sala estava em silêncio. Pólen dançava nos feixes de luz solar. Os guardas gemiam no chão. Isabela estava encolhida atrás de um pilar, seu cabelo perfeito em desordem. Marius abaixou as mãos. Ele olhou para a criança inconsciente nos braços de Andrew. Você vê, Isabela guinchou, apontando um dedo trêmulo. Ela é um monstro. Ela quase nos matou a todos. Destruam-na agora enquanto ela dorme. Andrew se levantou. Ele caminhou até Elerine, ajudando-a a se levantar, mantendo um braço em volta de Lily. Os 3 ficaram juntos, uma família forjada no fogo. Andrew olhou para Marius. Você viu poder, Marius. Eu vi proteção. Ela defendeu sua família quando você nos atacou. Ela é perigosa. Andrew, Marius disse, embora sua voz fosse menos imponente agora. O conselho não pode permitir uma arma descontrolada. Então não a torne uma inimiga. Andrew disse friamente.
Você quer o poder do coração sanguinário. Está bem aqui em minha filha. Você pode tentar pegá-lo e arriscar que ela destrua este castelo inteiro e todos nele, ou Marius perguntou. Ou você a reconhece, Andrew disse. Você lhe concede o status de herdeira real. Você a coloca sob minha proteção e tutela. Eu a ensinarei a controlá-lo. E em troca, a casa de Thorne promete sua lealdade e seu eventual poder para a defesa do reino. Era uma aposta. Ele estava oferecendo-lhes uma arma em troca de sua vida. Marius olhou para Isabela, então para a destruição ao redor dele. Ele olhou para a criança que acabara de humilhar sua guarda de elite. E se nos recusarmos? Marius perguntou. Andrew sorriu, e era o sorriso do monstro que as lendas temiam. Então eu queimarei o mundo, começando com você. Marius fez uma pausa. Os outros anciãos sussurraram nervosamente. Finalmente, o antigo vampiro sentou-se novamente em sua cadeira. A proposta é aceitável, Marius anunciou. Sob uma condição. A traidora Isabela deve responder por sua decepção. Ela desperdiçou o tempo do conselho e colocou o coração em perigo com seu pequeno ciúme. Os olhos de Isabela se arregalaram. O quê? Não, Marius, por favor. A apreendam, Marius ordenou aos guardas restantes, enquanto Isabela era arrastada, gritando por misericórdia. Andrew olhou para Elra. Ele limpou uma mancha de sujeira de sua bochecha. Acabou, ele sussurrou. Elraine olhou para Lily, dormindo pacificamente em seus braços, então para ele. É por enquanto, Andrew disse, mas temos muito o que conversar. O silêncio nos aposentos do rei era diferente agora. Não era o silêncio de segredos ou medo. Era o silêncio pesado e exausto dos sobreviventes. Lily estava aninhada na cama maciça, profundamente adormecida. A exaustão mágica havia cobrado seu preço, e ela provavelmente não acordaria antes do meio-dia do dia seguinte. Seu urso de pelúcia, Sr. Patas, estava aninhado sob seu braço, parecendo incongruente contra os lençóis de seda inestimáveis. Andrew estava na varanda, olhando para o vale iluminado pela lua. As janelas quebradas haviam sido magicamente reparadas, mas o cheiro de ozônio e magia queimada ainda pairava no ar. Elo sentou-se junto ao fogo, bebendo uma xícara de chá quente que Sebastian havia trazido. Ela havia tomado banho e trocado para um vestido de veludo que Andrew havia encomendado para ela. Nada mais de trapos de criada, mas ela ainda se sentia como a garota esfregando os chãos. Você deveria dormir, Andrew disse sem se virar. Sua voz era baixa, misturando-se com o vento da noite. Eu não consigo, Elraine respondeu, segurando a caneca. Eu continuo pensando que o conselho mudará de ideia, que Marius voltará. Andrew se virou. O luar banhou sua pele pálida, fazendo-o parecer uma estátua de mármore trazida à vida. Marius valoriza a ordem acima de tudo. Ele viu que Lily é uma arma que ele não pode controlar, mas que eu talvez possa. Ele não atacará a menos que esteja certo da vitória. E ele não está certo. Ele entrou na sala, fechando as portas da varanda. A sala aqueceu instantaneamente. Ele parou na frente de Elra. Precisamos terminar nossa conversa. E Lelanena olhou para cima. Meu nome é Elra agora. Lelanena morreu naquela carruagem. Eleriné, Andrew saboreou o nome. Por que você não confiou em mim há 7 anos? Por que você não me contou sobre os assassinos? Poderíamos ter lutado contra eles juntos. Você estava se afogando, Andrew, Elraine disse suavemente, levantando-se para encará-lo. O coração sanguinário estava te corrompendo. Você estava se tornando cruel, paranoico. Se eu tivesse te contado que o conselho estava vindo, você teria usado o coração para matá-los todos. Você teria começado uma guerra que teria destruído o mundo e você teria perdido sua alma no processo. Andrew desviou o olhar, um músculo pulsando em sua mandíbula. Ele sabia que ela estava certa. Ele se lembrava da sede de sangue daqueles dias, da escuridão. Então você salvou minha alma quebrando meu coração, ele sussurrou. Eu salvei sua vida, Ellerine respondeu,
dando um passo mais perto. Ela estendeu a mão, tremendo, e tocou a cicatriz em seu pescoço, a marca do eclipse. E eu suportei o fardo. Eu peguei a magia. Eu vivi na pobreza. Eu esfreguei chãos em sua casa enquanto você passava por mim, apenas para mantê-la segura. Para mantê-lo seguro. Andrew olhou para a mão dela em seu peito. Então ele olhou em seus olhos cinzentos. A raiva que o impulsionara por 7 anos evaporou, deixando apenas um profundo e doloroso arrependimento. Eu fui um tolo cego, Andrew admitiu. Eu andei por estes corredores por 3 dias, sentindo uma presença, sentindo um puxão, e eu o ignorei. Eu deixei você sofrer. Ele pegou a mão dela e beijou a palma, seus lábios frios, mas seu toque elétrico. Eu não posso desfazer os últimos 7 anos, Ellerini, mas eu posso garantir que os próximos 700 sejam diferentes. Ele mordeu o próprio pulso. Uma gota de sangue escuro e potente brotou. O que você está fazendo? Ellerini perguntou ofegante. Um juramento de sangue? Andrew disse solenemente. Não para te transformar. Eu não vou te forçar à imortalidade a menos que você peça. Este é um juramento de proteção e fidelidade vinculante. Aos olhos da lei vampírica, isso te torna minha igual, minha consorte. Ninguém, nem o conselho, nem os caçadores, pode te tocar sem declarar guerra a todo o Coven Oriental. Ele estendeu o pulso. Beba apenas uma gota e una seu destino ao meu. Ela hesitou apenas por um batimento cardíaco. Ela olhou para Lily dormindo na cama, a ponte entre seus mundos. Ela olhou para Andrew, o monstro que ela havia aprendido a amar, depois a temer, e agora amava novamente. Ela inclinou-se para a frente e pressionou seus lábios contra o pulso dele. No momento em que a gota de sangue atingiu sua língua, uma onda de choque a atravessou. Não foi doloroso. Foi como beber luz estelar líquida. Ela sentiu um laço estalar no lugar. Um cordão dourado conectando seu coração ao dele. Ela podia sentir suas emoções, sua proteção, seu arrependimento e seu amor avassalador por ela. Ela recuou, ofegando. Seus olhos brilharam com uma luz azul momentânea antes de voltar ao cinza. Andrew a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos. Bem-vinda ao lar, minha rainha. 3 meses depois, os jardins da mansão Blackwood haviam se transformado. Onde antes havia apenas espinhos mortos e cicuta venenosa, agora rosas brancas floresciam em desafio à escuridão. Elo sentou em um banco de pedra lendo um livro sobre teoria mágica. Ela vestia um vestido de seda prateada, seu cabelo trançado com pérolas. Ela parecia em cada centímetro a senhora da mansão. Os servos não olhavam mais através dela. Eles curvavam-se tão baixo que seus narizes tocavam a cascalho. Até a senhora Ora Gable, a governanta, que uma vez a havia repreendido por ser muito lenta, agora tremia com serviço ansioso sempre que solicitado chá. Mais alto. Papai levantou mais alto. Elo olhou para cima e sorriu. No gramado principal, Andrew estava brincando com Lily. Era uma visão que ainda fazia os vampiros mais velhos da casa parar e olhar com descrença. O temível Rei do Leste, o flagelo do Norte, estava atualmente usando sua telecinesia para empinar uma pipa. Mas não era uma pipa normal. Era um escudo maciço e pesado da armaria. Foco, Lily! Andrew chamou com as mãos atrás das costas. Não apenas empurre, guie. Imagine que é uma pena. Lily, vestida em uma versão em miniatura do casaco de veludo de seu pai, estreitou os olhos. Suas íris brilhavam um violeta fraco. O pesado escudo de ferro mergulhou, então voou para cima, realizando um laço perfeito. O laço antes de pousar suavemente aos pés de Andrew. Eu fiz isso. Lily guinchou, correndo para ele. Andrew a pegou, balançando-a. Excelente controle, ratinha. Muito melhor do que o incidente do jarro de cristal. Nós não falamos sobre o jarro, Lily riu. Eles caminharam até Ellerini. Andrew sentou-se ao lado dela,
colocando uma mão em seu joelho. A conexão entre eles zumbia um constante e reconfortante ruído de fundo. Sebastian me diz que uma carta chegou do conselho. Ellerine disse, fechando seu livro. Sim. Andrew assentiu, sua expressão escurecendo ligeiramente. Marius envia seus mais calorosos cumprimentos para o 7º aniversário de Lily na próxima semana. Ele também enviou um presente. Uma bomba? Elo perguntou meio de brincadeira. Um colar encantado para suprimir chamas mágicas, Andrew disse. Uma maneira educada de dizer, por favor, evitem que sua filha exploda o país. Nós aceitaremos, Elraine decidiu. Mas ela não o usará. Não escondemos mais quem ela é. Andrew sorriu, inclinando-se para beijá-la. Concordo. Lily puxou a manga de Andrew. Papai, quando eu crescer, terei uma marca como a sua mas... Andrew tocou a cicatriz em seu pescoço, então a marca correspondente no ombro de Ellerine. Uma vez essas marcas eram símbolos de um pacto quebrado, uma separação trágica. Agora eram os selos de sua casa. O sinal do eclipse, o momento em que o sol e a lua se encontram. Você tem algo melhor, Lily, Andrew disse suavemente, batendo em seu peito onde seu coração bate forte, rápido e cheio de vida. Você tem o futuro. Você é o primeiro de algo novo. Uma ponte, Ellerine acrescentou, alisando o cabelo da filha. Uma ponte, Andrew concordou. Ele olhou para o sol poente, lançando longas sombras sobre seu reino. Limpa a garganta. Por séculos ele havia governado a noite, mas agora, sentado com sua esposa humana e sua filha híbrida, ele descobriu que não se importava com o crepúsculo. Ele não era mais apenas um rei. Ele era um marido. Ele era um pai. E ai de quem tentasse ameaçar sua família novamente. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, os três se levantaram para retornar ao calor da mansão. À distância, um lobo uivou, mas era um som respeitoso, uma saudação ao alfa e sua matilha. A filha da criada, de fato, havia contado a verdade ao rei vampiro. E ao fazê-lo, ela não havia apenas se salvado, ela o havia salvado. E essa é a história da criada, o rei e o segredo que mudou o mundo vampiro para sempre. De uma confissão tremendo em uma biblioteca a um amor que desafiou o conselho de anciãos, Elo e Andrew provaram que mesmo monstros podem encontrar redenção. E às vezes a menor pessoa na sala detém o maior poder. O que você pensou dos poderes de Lily? Você acha que o conselho realmente os deixará em paz? Ou Marius está tramando uma sequência? Deixe-me saber suas teorias nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se esta história lhe deu arrepios ou aqueceu seu coração, por favor, clique no botão curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. E se você ainda não o fez, inscreva-se e toque o sino de notificação para que nunca perca uma saga. Eu tenho um romance de lobisomem retorcido chegando na próxima semana que você não vai querer perder. Até a próxima, mantenha seus segredos seguros e cuidado com as sombras.